Pessoal, o pastor Silas Malafaia não anda com papas na língua, não. Um evento que aconteceu durante a manifestação do dia 25 chamou muita atenção. E o Malafaia soltou o verbo contra três pessoas que estavam lá na manifestação: Caiado, Jorginho Melo e Zema. Tarcísio foi poupado. Vocês vão entender o que aconteceu. Durante as manifestações, o discurso do Silas Malafaia foi o discurso mais acalorado. Fez críticas duras ao Supremo Tribunal Federal. Hora que o Malafaia começou a falar de forma mais dura, esses três governadores pegaram seu banquinho e saíram de fininho. Desceram do palco escondidinhos e sumiram. E aí o Malafaia disse: frouxos, covardes e X9. Diz Malafaia sobre governadores: Jorginho, Caiado e Zema. Três governadores, incluindo Jorginho Melo de Santa Catarina, desceram do palanque quando o pastor Silas Malafaia começou a fazer críticas ao STF em São Paulo, durante a manifestação convocada por Bolsonaro. No início do discurso, todos os quatro governadores ainda estavam na parte mais alta do trio elétrico. Todavia, quando Malafaia começou a criticar o STF e Moraes, Caiado, Jorginho Melo e Romeu Zema se retiraram. No Stories aqui você consegue ver eles descendo, né? Nessa segunda-feira, ao ser questionado sobre a postura dos governadores, Malafaia enviou um pronunciamento para o jornalista Igor Gadelha, que é do Metrópolis. Cambada de frouxos, covardes e X9. São caras que estão ali, mas não estão ali. Eles desceram porque são frouxos. Deixo aqui o meu registro do meu respeito ao Tarcísio, porque não compactuou com a molecagem, afirmou o pastor. Apenas Tarcísio permaneceu onde estava. Pois é, pessoal. Qual o ponto de vista de vocês sobre a fala do Malafaia? Eu, sendo sincero com vocês, eu acho que, nos dias atuais, os governadores, eles têm que ter uma postura. Se na frente das redes eles falam uma coisa, eles dão a entender que estão indignados com a situação atual, eu também acho que está na hora deles realmente manterem um discurso mais moderado, mas mais real sobre o que está acontecendo. Eu acho que as falas do Silas Malafaia não foram nenhum ataque, foram críticas. Críticas fazem parte do Estado Democrático de Direito. E vamos lá. A partir do momento que você tem medo do que você pode falar, a única palavra que eu afasto aqui é o Estado Democrático de Direito. Porque numa democracia não existe medo da liberdade de expressão. É simples assim. Vamos lá. Outro ponto que eu quero mostrar para vocês, que a liberdade ela fica suprimida, massacrada, destruída quando um governo autoritário está no poder, é quando até aquelas pessoas que têm direitos começam a ter esses direitos violados. Eu vou dar um exemplo prático para você. Como é que a perseguição acontece? Dá uma olhada nessa matéria da Revista Oeste. O MEC demite concursados que denunciaram a secretária por assédio moral. Pois é bem a cara, né, de autoritarismo e de funcionários públicos que não respeitam a estabilidade dos outros que passaram em concurso e outra, não gostam de denúncias contra eles, né, calam quem denuncia, né, pois é, bem típico, a gente já viu isso durante muito e muito tempo aí na história do Brasil. Depois de denunciarem por assédio moral Maria do Rosário Tripodi, titular da Secretaria de Educação Continuada, vinculado ao Ministério da Educação, 3 servidores foram demitidos da pasta na última quarta-feira. Eles são professores concursados. O diretor da Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, Décio Guimarães, a coordenadora da área, Eniceia Mendes, e o chefe de projetos, Fernanda Cardoso, denunciaram Rosário ao Ministério Público do Trabalho. A queixa tramita em sigilo. De acordo com a Folha de São Paulo, Guimarães, que é cego, fez a denúncia de assédio moral e capacitismo à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.
Ela prestou depoimento ao MPT na terça-feira, um dia antes da sua exoneração. Mendes e Cardoso deram sua versão dos fatos no Ministério Público do Trabalho no mesmo dia da dispensa. Pois é, pessoal. O amor voltou. Pois é, caso de capacitismo sendo denunciados, e aí quem é punido é o denunciante. A gente está vendo isso aqui no caso também da Ilha do Marajó, né? Porque o Cabrini, ele está fazendo investigações sobre esse caso da Ilha do Marajó. E ali ele já demonstrou até caso de uma menina de 12 anos que foi morta após abuso. Acontece que ontem, 400, não é um, não é dois, foram 400 deputados solicitaram, através de pedido formal, uma audiência no parlamento para apurar o caso. Acontece que o governo falou que é oportunismo desses deputados. O ministro de Direitos Humanos, que é o Silvio Almeida, ele resolveu mandar a AGU investigar e processar qualquer um que falar sobre Marajó. Porque é o que fala nas redes sociais. Ou seja, é completa inversão de valores. Quando se tem denúncias, o que eles querem fazer não é investigar a denúncia, é investigar o denunciante. Essa matéria do MEC, coloquei para vocês, é o retrato, claro, de como funciona um sistema que persegue quem denuncia. Pois é o puro suco de Brasil, né? Fazer o quê? Mas vamos lá. Vou mostrar para vocês como o amor ainda está pulsante, como o amor venceu, tá? Vocês devem saber que tem um livro que é pouco usado no Brasil. Talvez vocês até já viram falar. Chama Constituição Federal. Não gostam muito de usar esse livro. Mas nesse livro tem garantido o direito de livre manifestação. Pois é. Acontece que no dia 25, quando as manifestações estavam acontecendo lá em São Paulo, manifestações pacíficas, ordeiras, democráticas, porque o pessoal não sabe qual é o sentido de democracia, é o governo do povo. Quando o povo vai para as ruas, é a expressão máxima da democracia. Só que o PT parece não saber disso. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, teceu vários ataques xingando os manifestantes de animais. Isso é o mínimo do mínimo que a gente poderia esperar. Olha só essa matéria do UOL, tá? Mili Lacombe. Aí você imagina como é esse tipo de jornalismo. É legítimo barrar manifestantes de extrema direita de entrar em vagão. Seria preciso ter isso em mente. Não estamos mais no terreno dos polos políticos aceitáveis. Saímos desse cenário faz anos. A extrema-direita não é campo legítimo. Extrema-direita não se debate, se combate. É quando acreditamos estar numa guerra santa que agimos como verdadeiros demônios. É esse aqui o ponto de vista. Por quê? Porque os aposentados, famílias, pessoas que estavam indo para manifestar foram barrados por brutamontes, monstrengos e criminosos. A torcida do Corinthians, ao barrar pessoas, proibiram o direito de ir e vir. Não deixaram que as pessoas entrassem dentro do metrô para ir para as manifestações. Então, eles entraram nos metrôs para proibir que as pessoas entrassem no metrô, nos metrôs. Um monte de brutamontes pedindo famílias de se manifestar. E aqui, qual é o ponto de vista dessa turma? Estão certos. Afinal, a extrema-direita não pode se manifestar no Brasil. Entenda o seguinte: não existe extrema-direita no Brasil. O que existe é uma extrema-esquerda. É uma esquerda que pega aquele Said lá, o cara que fez um post parabenizando o Hamas, que são o quê? Terroristas. Aplaudindo e criticando, abusando de uma menina que foi abusada sexualmente pelos terroristas do Hamas. Esse cara participa de um evento dentro do Ministério da Cultura, financiado com dinheiro público, dando ênfase e homenageando esse cara. É o governo do amor. Pois é.
É o governo que existe uma agência lá da ONU que está totalmente ligado ao Hamas, que participou dos ataques a Israel no dia 8, no dia 7. E todos os países democráticos pararam de mandar dinheiro para essa agência. Lula aumentou o dinheiro para essa agência. É o amor deles. É uma extrema esquerda que fala abertamente, um tal de Jabur vai num podcast e fala, não, quem for contra o socialismo tem que morrer no paredão. Quem for contra o socialismo não tem direito de se manifestar. Tem que ir para o paredão. Quem for contra o regime, porque ele vai deturpar a ordem. E aí, sabe qual é a punição desse Elias Jabur? Vira secretário direto da Dilma lá no Banco dos BRICS. Era a Dilma, que tem declaração aí de que na época do regime militar, ela fazia assalto a banco para poder manter a resistência deles. Vira diretora de banco. Aí eles falam que existe uma extrema direita. Sabe por quê? É porque a extrema esquerda existe. A extrema direita não. A esquerda ela faz questão de inverter. Ela transforma a direita em extremista para que eles possam ser extremistas, pregar abertamente crimes como esse aqui, de impedir o direito de manifestação. Isso é crime, está previsto, Código Penal. E aí eles falam que extremista é a direita. O problema são os incautos que acreditam nisso. E por falar em acreditar, ontem eu coloquei uma matéria para vocês o quanto as pessoas estão preocupadas com o tal do Pocman lá, né, que está mudando os dados do IBGE. Só para vocês terem noção, eles usam o sistema todo a favor deles. Olha que absurdo. Teve a manifestação. A Polícia Militar falou que previa mais ou menos 750 mil pessoas na Paulista. Veio uma turma da USP e o Brasil 247 fez uma publicação dizendo que só tinha 30 mil pessoas. Peraí. De 750 para 30 mil pessoas. Hora que ficou feio demais, o Brasil 247 correu e apagou, dizendo que só tinha 30 mil. Depois veio todos os jornais e disseram que era 180 mil pessoas. Mas peraí, de 750 para 180 ainda tem uma diferença gigantesca. E aí o pior é que se você questionar a credibilidade dessas instituições ou dos números que vêm dessas instituições, você é um criminoso, cadeia para você. Vem cá, senhores, não é normal. Vou te dar um exemplo. Pesquisa. Prisão de Bolsonaro seria justa para 50% dos brasileiros, injusta para outros 39%, diz pesquisa. Você acredita nessas pesquisas? É sério que você acredita que os brasileiros querem ver a prisão do Bolsonaro mais do que ver os problemas do Brasil solucionados? Vocês devem estar de brincadeira. Metade dos brasileiros consideram que seria justo prender o ex-presidente Bolsonaro em meio às investigações da Polícia Federal sobre articulações de um golpe de Estado. Enquanto isso, 39% consideram que seria injusto e 10% não souberam responder. Talvez, se você fizesse a pesquisa aqui dentro da USP, o número é até maior, dá 90%. Ou dentro da torcida organizada do Corinthians, aquela que barrou os manifestantes, também dá isso. Se fizer dentro dos presídios, também dá isso ou mais. Então, vocês têm que abrir os olhos, porque assim, hoje, eles aprenderam muito bem como manipular o sistema. Quer um exemplo? A grande mídia não fez a cobertura das manifestações que aconteceram no dia 25. Jornal nenhum desse grande consórcio de mídia fez a cobertura. Até o jornal português fez a cobertura. Jornal brasileiro foram poucos. E aqui a gente tem que dar parabéns para alguns, né? O Antagonista, Poder 360, Metrópolis, Revista Oeste e Gazeta do Povo nem se fala, né? A Jovem Pan também fez uma cobertura, mas o restante, UOL, Globo, Estadão, todos aqueles, pois é a boa e velha mídia atendendo o pedido de quem paga a conta, que é o Lula. Ou melhor, Lula só libera o dinheiro. Quem paga a conta
é o idiota que está falando aqui atrás do microfone e o outro idiota que está ouvindo do outro lado do microfone. São esses idiotas que pagam a conta. Ele só repassa. E ao repassar, ele manda na grande imprensa para enganar quem paga. É Brasil. O novo Brasil. Vamos lá. Mas estou cansado de falar do Brasil. Vamos falar de Milei. Pois é. O governo Milei amplia a proibição do uso da linguagem inclusiva para toda a administração nacional. Parabéns para o Milei. Sabe aquele negócio de todes, saudades, amores? Pois é, deixa eu contar para você. O Milei falou, peraí, existe uma língua que chama-se língua espanhola, que é a qual a Argentina utiliza. Pois é, e no Brasil tem uma língua portuguesa. Cara, essa turma woke, eles querem mudar a língua, eles querem mudar a biologia, eles querem mudar a Bíblia, eles querem mudar o que você pode ou não falar. Eles querem mudar tudo do jeitinho que eles querem. E sabe, tem tanta coisa importante para fazer do que ficar preocupando com todes. Quando vem essa palavra todes na minha cabeça, a única coisa que eu consigo pensar é no Sargento Farrur. Sargento Farrur, todes é meu... Ele fala uma coisa assim, você deve saber o que ele fala. Cara, tem tanta coisa importante nesse Brasil, mas tanta coisa importante pra gente pensar, e a gente vai ficar preocupando com essa gente lacradora, e tá certo, o Milei colocou que é proibido o uso, e aí a turma que usar contra as regras tá pregando ali o quê? Um atentado à própria língua espanhola. Pois é, vai ser penalizado. Então, tem que dar meus parabéns ao Milei e à Câmara dos Deputados, que precisava tomar essa postura aqui também no Brasil e aprovar logo isso e parar com essa frescura que não vai nem para frente nem para trás. A gente não vê nem falar do que a Câmara dos Deputados está fazendo de bom para o Brasil. Tá faltando, né? Pô, a gente já tá entrando aí em março. Fazer o quê, né? Por fim, mas não menos importante, a última matéria que eu trago para vocês é do G1. E aí vocês me dizem se vocês acreditam ou não. 48% das pessoas entrevistadas acreditam que o ato do Bolsonaro não terá influência nas investigações da PF sobre o ex-presidente. É o que diz a Quaest. Pesquisa de opinião. Pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, aponta que 48% dos entrevistados que sabiam da manifestação de Jair Bolsonaro não acreditam que o ato vai influenciar as investigações contra o ex-presidente e aliados. Eu vou além. Nem provas influenciam as investigações, nem fatos influenciam as investigações, nada influencia as investigações, porque não é uma questão de direito, é uma questão de ação do STF mesmo. É uma questão política. Vamos ser sinceros aqui. Nada vai influenciar. Nada. Porque nós temos hoje ministros do Supremo Tribunal Federal que declaram-se inimigos do Bolsonaro e do bolsonarismo. Declaram abertamente em rede nacional, onde um presidente do Supremo Tribunal Federal grita em bom tom para um bando de militante da UNB: nós derrotamos o bolsonarismo. Você acha que alguma situação qualquer teria a capacidade de mudar o ponto de vista dos juízes? Não, não tem. Sabem, no final das contas, que não tem. Mas mudou. Não para os ministros do STF. Mudou para os bolsonaristas. Eles que são apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, esses tiveram um novo combustível, uma nova vontade de recomeçar a lutar. E provaram que o ministro líder do Supremo, o Barroso, estava errado. Sabe de nada, inocente. Não destruiu o bolsonarismo. Pelo contrário, o bolsonarismo continua forte. Bolsonaro continua forte. Essa foi a mensagem das ruas. Certo? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por me aceitar logo de manhã na sua casa agora. E a gente volta, tá? Lembra, são 5 editoriais por dia. Não sei o que está acontecendo no YouTube, que o YouTube
Tá dando uma bugada aí, hein? Ontem ele soltou 2 vídeos de uma vez, tá? Embora tivesse tudo certinho. Um demorou a aparecer. Não sei o que tá acontecendo. Então, para você achar, é na hora certa. Meio-dia você põe água no feijão, que eu tô aqui pra gente bater um papo. Depois às 4 horas da tarde, 7 horas da noite e 9 horas da noite a gente vem fazer um aparato geral de tudo que aconteceu durante o dia. Combinado? Abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês ao meio-dia. Abraço.